Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. Uma série de explosões mata um homem na cidade mineira de Juiz de Fora. Gabriel Landim. 2 casas desabaram e outras 2 foram atingidas pelos escombros depois de 3 explosões nesta madrugada. Já já eu volto com os detalhes aqui no Brasil TV. 3 caminhões explodem num acidente em Mato Grosso do Sul. José Pereira. Eric, segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão caçamba bateu de frente com outro caminhão que estava carregado com toras de eucalipto. 2 pessoas morreram. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre esse acidente aqui no Brasil TV. Um idoso morre num incêndio dentro de casa na Paraíba. Everton Correia. Oi, Eric. A Polícia Civil investiga se um cigarro causou incêndio que matou Jurandir Soares dos Santos, de 64 anos, em Pocinhos, na Paraíba. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes desse caso. A queda de um ultraleve mata o piloto numa praia da região metropolitana de Fortaleza. Arnaldo Araújo. Eric, o piloto desse ultraleve chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais informações sobre esse acidente. Está preso o PM aposentado acusado de matar um empresário francês em Alagoas. Ricardo Amaral. Eric, o PM aposentado suspeito de matar um empresário italiano se apresentou à polícia e alegou legítima defesa na delegacia. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes sobre esse caso. Um PM muito animal se aposenta depois de 7 anos de serviço em Roraima. Camila Costa. Eric, o cão chamado Crack, especialista em detectar drogas em locais mega escondidos, se aposentou da Polícia Militar depois de 7 anos de muito serviço. Daqui a pouco eu volto com os detalhes aqui no Brasil TV. Uma tradição de 70 anos atrai milhares de católicos em Curitiba. Dulcineia Novaes. Eric, a tradição de proteger os carros com a bênção dos capuchinhos na primeira sexta-feira do ano começou há mais de 70 anos aqui em Curitiba. E daqui a pouco a gente volta aqui no Brasil TV para mostrar como foi. Hoje é dia de Reis, data que marca o fim das festividades natalinas. Flávia Ayer. Oi, Eric. Oi, pessoal. Olha, a Folia de Reis, ela encerra a programação do Natal aqui na Praça da Liberdade, que é um dos cartões postais de Belo Horizonte. Daqui a pouquinho eu te conto mais sobre essa programação. O Brasil TV da primeira sexta-feira de 2023 já está no ar. O Brasil TV começa falando de uma série de explosões que matou um homem e destruiu 2 casas em Juiz de Fora, Minas Gerais. Vizinhos ficaram em pânico. O Gabriel Landim conta que a perícia ainda investiga o que aconteceu. Após 7 horas de buscas, os bombeiros encontraram o corpo de um homem carbonizado debaixo dos escombros de uma das construções que desabaram nessa madrugada aqui em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Foi depois de uma série de explosões e de um incêndio. 2 casas ficaram completamente destruídas e outras 2 foram atingidas pelos escombros. Ainda não há suspeita do que poderia ter acontecido e todos os imóveis afetados ficam no mesmo terreno. O corpo localizado nesta manhã é do morador de uma das casas. Um carro também foi localizado embaixo dos escombros. Os outros imóveis estavam vazios. A ocorrência foi registrada na rua Alencar Tristão, no bairro Santa Terezinha. Devido às explosões, outros imóveis vizinhos também foram afetados e tiveram os vidros quebrados. Moradores do entorno também relataram um forte tremor sentido na região. O trânsito na rua teve que ser totalmente interditado. Equipes da Defesa Civil, dos bombeiros, da Polícia Militar e de outros órgãos continuam trabalhando no local. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Gabriel Landim para o Brasil TV. Um idoso morreu num incêndio dentro de casa no interior da Paraíba. Everton Correia. Oi, Eric. Jurandir Soares dos Santos, de 64 anos, foi encontrado morto em um quarto aos fundos da casa do irmão dele, onde ele também vivia, na cidade de Pocinhos, que fica no agreste da Paraíba. A polícia informou que o corpo dele foi encontrado pela família por volta das 5h40 da manhã. Vizinhos também tentaram alertar durante a madrugada, devido ao cheiro forte de fumaça e também a presença desses sinais de incêndio.
Só que quando a família conseguiu abrir a porta, já não havia mais o que fazer. A polícia foi chamada, a perícia também, e constatou que a causa da morte foi asfixia provocada devido à fumaça do incêndio. A família acredita que esse incêndio também foi provocado por conta de comportamentos do idoso, que era dependente químico. No local, um isqueiro foi encontrado e o colchão também estava totalmente incendiado. A polícia segue com as investigações. Eric. A queda de um ultraleve matou o piloto numa praia da região metropolitana de Fortaleza. Quem tem os detalhes desse acidente é o Arnaldo Araújo. Olá, Eric, e a todos. O acidente agora é investigado pelo CENIPA, que é o órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades de apuração e também prevenção de acidentes aeronáuticos no país. Vídeos gravados por banhistas mostram os destroços da aeronave na faixa de areia em uma praia do município de Aquiraz, que fica na região metropolitana de Fortaleza. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para essa ocorrência. A Secretaria informou ainda que depois da queda, o piloto da aeronave sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Os banhistas também conseguiram tirar a maior parte do ultraleve da água. A informação também divulgada é de que o piloto da aeronave era um médico cardiologista de 74 anos de idade. A família do surfista Márcio Freire, que morreu ontem em Portugal, espera a liberação do corpo para fazer o velório no Brasil. Ele nasceu na Bahia e sofreu um acidente nas ondas gigantes da praia de Nazaré. Mais detalhes com o Renan Pinheiro. Olá, Eric. Os pais de Márcio Freire já estão em Portugal aguardando a liberação do corpo, que deve ser enterrado aqui em Salvador. Márcio, que tinha 47 anos, morreu quando pegava uma onda na praia de Nazaré, em Portugal. Ele acabou caindo da prancha, ficou submerso por alguns minutos, foi resgatado desacordado, os amigos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. A praia de Nazaré é conhecida pelo tamanho das ondas, ondas bem perigosas. Só que Márcio era um surfista experiente, fez parte dos chamados Mad Dogs, cachorros loucos, ao lado dos também baianos Yuri Soledade e Danilo Couto, desbravando aí as ondas gigantes pelo mundo. Márcio começou no esporte aos 9 anos, aqui em Salvador. Volto com você, Eric. 3 pessoas morreram num acidente entre um ônibus e um caminhão em Mato Grosso. Naira Pache. Oi, Eric. O acidente envolvendo um caminhão carregado com madeiras e um ônibus foi registrado por volta das 3 horas da manhã desta sexta-feira, na altura do quilômetro 550 da BR-163 em Diamantino, aqui em Mato Grosso. 3 pessoas acabaram não resistindo aos ferimentos e morreram no local. São eles: Rodrigo Medeiros da Silva, de 44 anos, o motorista do caminhão, e Reiter Gonçalves da Silva, de 54 anos, o motorista do ônibus. Já a terceira vítima, que seria uma passageira e que estaria no ônibus, ela, por enquanto, não teve a identificação confirmada. As outras 42 vítimas foram socorridas por equipes da concessionária que administra a rodovia e também por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Regional de Nova Mutum, que fica no norte do estado. Nós entramos em contato com a empresa Novo Horizonte, mas até o momento não tivemos um retorno. De acordo com o delegado de Diamantino, o motorista do ônibus teria invadido a pista contrária e bateu de frente com o caminhão. Eric. No estado vizinho, Mato Grosso do Sul, 3 caminhões explodiram na BR-158. 2 motoristas morreram no acidente. Outras informações com o José Pereira. Eric, o acidente aconteceu na BR-158 entre os municípios de Três Lagoas e Brasilândia, na cabeceira da ponte sobre o Rio Verde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão caçamba bateu de frente contra um outro caminhão que estava carregado com toras de eucalipto, o que provocou a explosão. Os veículos foram tomados pelo fogo e 2 pessoas morreram. Vídeos do local mostram a cortina de fumaça preta que se formou após a batida. Já a Polícia Rodoviária Federal informou que não há detalhes sobre a participação do terceiro caminhão no acidente e o motorista passa bem. Eric,
volto com você. Uma operação da Polícia do Maranhão prendeu 3 suspeitos de ligação com o tráfico. Murilo Lucena. A mega operação da Polícia Civil no Maranhão foi em Timon, a 430 quilômetros da capital São Luís. De acordo com as informações, as prisões aconteceram durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas investigadas pelo assassinato de um homem identificado como Francisco Carvalho de Souza. Esse crime aconteceu em dezembro do ano passado na cidade maranhense. Como resultado, os policiais acabaram localizando uma grande quantidade de drogas, entre crack, cocaína e maconha. Os agentes também apreenderam balanças de precisão, dinheiro e material utilizado para embalar os entorpecentes, além de armas, entre elas uma pistola e uma submetralhadora. Como efeito das prisões, 3 foram em flagrantes. Essas pessoas irão responder pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e também por posse ilegal de arma de fogo. De Caxias, Murilo Lucena para o Brasil TV. Está preso o PM aposentado acusado de matar um empresário francês em Alagoas. O Ricardo Amaral acompanha esse caso. Oi, Eric, o policial militar aposentado que matou o empresário italiano na Praia do Francês, litoral sul de Alagoas, se apresentou à delegacia e foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Ao ser interrogado nesta quinta-feira na delegacia de Marechal Deodoro, aqui na região metropolitana de Maceió, o PM José Pereira Costa alegou legítima defesa. Após depor e fazer o exame de corpo de delito no IML, ele foi encaminhado à Academia da Polícia Militar, aqui em Maceió, onde vai aguardar preso o andamento das investigações. Segundo a defesa do militar da reserva, ele irá provar sua inocência no curso do processo. O empresário italiano Fábio Campaiola foi assassinado a tiros na última terça-feira durante uma discussão na Praia do Francês. O motivo seria a instalação de um carrinho de churros na porta da sorveteria de Campaiola. De acordo com a juíza que decretou a prisão preventiva do PM, relatos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança são evidências da autoria do crime. A arma usada para matar o empresário italiano foi uma pistola de calibre .40 e foi apreendida em uma pousada da região. A companheira do militar, Carla Cassiana Vanderlei, foi presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. De acordo com a polícia, ela teria incentivado o militar a assassinar o empresário. A defesa de Carla nega a acusação. Eric. A polícia capixaba recuperou uma carga de celulares roubados avaliada em R$1 milhão. Kaique Verli. Olá, foram 158 aparelhos apreendidos, avaliados em R$1 milhão, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Os celulares foram roubados de uma transportadora e de uma loja de celulares que fica no município de São Mateus, no norte do estado. Esses aparelhos seriam levados para Cariacica, na Grande Vitória, mas na BR-101, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu a carga no momento em que a caminhonete estava em cima de um guincho. A polícia afirma que esse guincho foi usado para disfarçar e não chamar a atenção da polícia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, dos 5 suspeitos que estavam na caminhonete, 4 foram presos e levados para a delegacia. Um 5º suspeito conseguiu fugir e não foi localizado. Eu volto com você aí no estúdio. A polícia de Goiás indiciou uma mulher por estelionato depois de aplicar vários golpes no interior do estado. Aí sabe o que ela fez para ganhar esse dinheiro? Ela fingia que estava com câncer. Quem explica é o Emerson Ferreira. Eric, a jovem de 27 anos, foi indiciada por estelionato. Segundo as investigações, Camila Maria Barbosa fazia campanhas nas redes sociais para arrecadar dinheiro, dizendo que era para pagar o tratamento contra o câncer. Mas durante as investigações, Camila não conseguiu apresentar um laudo que comprovasse a doença. A polícia também descobriu que ela entrou em um hospital e deitou em uma maca, tirando fotos para simular que estava passando por um tratamento contra o câncer. Várias pessoas desconfiaram e denunciaram o caso à polícia. Até o momento, 7 pessoas que doaram dinheiro para Camila já denunciaram. Outras devem ser ouvidas nos próximos dias. Eric. A seguir, a estiagem castiga os produtores rurais gaúchos. Bernardo Barcelos. Eric, 44 municípios já decretaram situação de emergência por causa da falta de chuva. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV e mostro mais detalhes. A Vigilância Sanitária de Santa Catarina investiga por que mais de 400 banhistas passaram mal. Carolina Fernandes.
Eric, a Vigilância Epidemiológica de Florianópolis investiga se o aumento de casos de gastroenterite tem relação com as praias impróprias para banho na cidade. Logo mais, eu volto aqui no Brasil TV com mais informações. Começa a aplicação da dose de reforço contra a Covid em crianças no Recife. Juliano Roque. Oi, Eric. Somente aqui na capital pernambucana existem cerca de 73 mil crianças com idades entre 5 e 11 anos que já podem tomar a dose de reforço contra a Covid. Daqui a pouco eu volto no Brasil TV com outros detalhes sobre a vacinação. A baixa adesão à vacinação das crianças também preocupa no Acre. Agatha Lima. Eric, o Acre tem menos de 30% do público infantil de 5 a 11 anos vacinado com a segunda dose contra a Covid-19. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes. O Brasil TV está de volta falando de vacinação contra a Covid. Começou hoje a aplicação da dose de reforço em crianças de 5 a 11 anos em 3 cidades pernambucanas, incluindo o Recife. E o Juliano Roque acompanhou. Oi, Eric. Aqui no Recife tem que agendar a vacinação pela internet. É tudo feito pelo aplicativo da Prefeitura, o Conecta Recife, que funciona desde o começo da vacinação contra a Covid. A capital do estado tem 5 postos de vacinação para as crianças de 5 a 11 anos de idade. Neste posto que vocês estão vendo, que fica em um shopping na zona sul da cidade, as doses foram aplicadas aos poucos, porque pouca gente procurou a vacina nesta sexta-feira, o primeiro dia liberado pela Secretaria de Saúde do Estado para reforçar a imunização das crianças de 5 a 11 anos de idade. Esta é a terceira dose da vacina para essa faixa de idade. De acordo com a Secretaria de Saúde do Recife, aqui existem cerca de 73 mil crianças com idades entre 5 e 11 anos que já devem tomar a vacina contra a Covid e devem reforçar a imunização. Eu volto com você aí no estúdio. E a baixa adesão à vacinação contra a Covid das crianças também preocupa as autoridades de saúde do Acre. A Agatha Lima explica. Oi, Eric. A aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 tem registrado baixa adesão no público infantil de 5 a 11 anos no Acre. Só para ter uma ideia, apenas 30% do público-alvo recebeu a dose do imunizante. Somente para este público, a coordenação do Programa Nacional de Imunizações aqui do Acre disse que tem pouco mais de 1.200 doses do imunizante em estoque. A secretária de Saúde da capital disse também que ainda tem vacina Baby Pfizer para crianças de 6 meses até 3 anos e para o público acima de 18 anos. Já para o público de 4 a 18 anos, não tem imunizantes. A gestão fez um pedido para o Ministério da Saúde e aguarda um posicionamento do governo federal. Foram vacinadas com a dose de reforço pouco mais de 33 mil das mais de 120 mil crianças dessa faixa etária que devem ser imunizadas. A Vigilância Sanitária em Florianópolis investiga 400 casos de banhistas que passaram mal só neste ano. A Carolina Fernandes explica que isso pode ter relação com praias impróprias para o banho. Olá, Eric. Isso mesmo. Só aqui em Florianópolis foram mais de 400 atendimentos nesses últimos 5 dias. Grande parte dos atendimentos aí referentes a sintomas de gastroenterite, né? São eles aí diarreia, náuseas e também vômitos. Todo verão há um registro crescente aí, um aumento de número de casos, porque a gente sabe que a temperatura alta favorece a proliferação de alguns vírus e bactérias que causam problemas gastrointestinais. Apesar de ainda não haver um dado consolidado do início de 2023, algumas cidades da região litorânea catarinense têm relatado um aumento na procura de pacientes aos sistemas de saúde com esses sintomas. O registro de pacientes nas unidades de saúde com esses sintomas gastrointestinais coincide também com a piora na balneabilidade do litoral catarinense. Para a gente ter uma ideia, toda a praia central de Balneário Camboriú, por exemplo, está imprópria para banho. E aqui em Florianópolis são mais de 50 pontos. A chuva forte que caiu essa semana em Campo Grande afetou principalmente famílias de comunidades carentes.
O Diego Queiroz conta que, para ajudar quem teve a casa invadida pela água, a prefeitura está distribuindo cestas básicas e lonas. Olá, as equipes têm percorrido principalmente locais como esse aqui, comunidades carentes espalhadas por toda Campo Grande. A estimativa da Agência Municipal de Habitação é que cerca de 500 famílias foram atendidas até agora só com a distribuição de telhas e lonas. Campo Grande teve uma chuva muito forte durante essa semana que superou 120 milímetros. Ruas pareciam rios, assim como avenidas. Veículos que tentavam seguir caminho não conseguiam por conta do volume de água. Uma casa chegou a ficar completamente destruída, isso por conta da enxurrada que invadiu o imóvel. Todos os cômodos acabaram ficando danificados. A Secretaria de Assistência Social também tem feito a distribuição de cestas básicas, de cobertores e, além disso, engenheiros civis estão percorrendo essas comunidades para avaliar possíveis danos e até mesmo para remover essas famílias. Abrigos também estão sendo disponibilizados para quem precise sair de casa por conta de algum dano provocado por essa chuva. Diego Queiroz, para o Brasil TV. No Rio Grande do Sul, o problema é a estiagem. O Bernardo Barcelos conta que mais de 40 municípios já decretaram situação de emergência por causa da seca. Oi, Eric. Aqui no Rio Grande do Sul, dos 497 municípios, 44 já decretaram situação de emergência por causa da estiagem. Somente aqui na região central do estado, onde estou, já são 14 municípios. O maior impacto é na agricultura. Em Santa Maria, os prejuízos já passam de 23 milhões de reais. Além da agricultura, a dificuldade também para ter água na torneira. 379 famílias recebem água de caminhão-pipa. 1.160 pessoas ao todo somente aqui na cidade. 144 pontos de abastecimentos em 9 distritos e 5 bairros da cidade. E açudes estão sendo construídos para que os animais possam ter água para tomar. Só este ano já foram distribuídos mais de 6 milhões de litros de água na cidade. Esse número já é 3 vezes maior do que foi distribuído em 2021 e 6 vezes acima do que foi distribuído em 2020. Eric. Uma tradição de 70 anos atrai milhares de católicos em Curitiba. A Dulcineia Novaes acompanhou a bênção dos freis capuchinhos. Olá, Eric. A bênção dos freis capuchinhos na primeira sexta-feira do ano já é tradição aqui em Curitiba. Começou em 1952. No ano passado, pelo menos 12 mil veículos foram atendidos pelos freis. Eles recebem uma oração, uma bênção com água benta e podem levar também uma garrafinha de água benta para casa. É uma renovação, né? Todo ano, né? É muito importante para a gente. Para manter segurança de nós, não só nossa responsabilidade, mas também proteção divina. Mais um ano estamos aí. Agora, os freis dão o seguinte recado: não basta só ajuda divina, é preciso que os motoristas tenham consciência de obedecer às leis de trânsito para poder circular o ano todo abençoados. É com você aí no estúdio, Eric. Hoje é dia de Reis, a data que marca o fim das festividades natalinas. É o último dia para conferir, por exemplo, a decoração na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, como mostra a Flávia Ier. Oi, Eric. Oi, pessoal que está acompanhando o Brasil TV. A gente está aqui na Praça da Liberdade, que é um dos cartões postais de Belo Horizonte, para te contar que hoje, dia de Reis, tem uma programação super especial para poder encerrar o Natal com luzes. A gente ainda não consegue observar aqui, mas à noite isso aqui vai estar tudo iluminado. E a gente vai contar com a presença de 6 grupos de folia de reis aqui no estado, com muita cantoria e muita alegria para poder celebrar esse dia, que é considerado pelos católicos o dia, né, da visita dos 3 reis magos ao Menino Jesus. Tem toda essa tradição dos presépios e desse encontro, a festa do encontro, a festa da amizade e da fé. Nesse caso aqui da Praça da Liberdade, né, serão 6 grupos, só que Minas Gerais
né? É um dos estados de que mais essa tradição ela é preservada. São cerca de 1.600 grupos em 400 municípios. Em 2017, a Folia de Reis foi considerada até um patrimônio cultural e material aqui do estado, que preserva essa tradição de um jeito muito lindo, muito festivo, muito colorido. Você vai conhecer agora o craque, um PM muito animal. Ele se aposentou depois de 7 anos de serviço em Roraima. E quem conta é a Camila Costa. Oi, Eric. O craque tirou o merecido descanso depois de 7 anos de muito serviço e sendo destaque, viu? O cão farejador da Polícia Militar se aposentou como tenente e ganhou até continência do governo aqui de Roraima. O craque era o cão farejador especializado em detectar drogas escondidas. O seu tutor é o policial militar Samuel Macedo, que na verdade era o seu companheiro de trabalho. E disse que agora o pastor belga Malinois vai só curtir a vida. O craque tem 9 anos de idade, mas são 7 anos de serviço. Para a idade de um cachorro, ele já é considerado um senhor, um idoso. A última operação dele aconteceu no dia 31 de dezembro. E segundo o tutor, ele veio para o canil da Polícia Militar aqui de Roraima com 1 ano de idade, diretamente do estado do Amazonas. O craque atuou em todos os municípios aqui de Roraima, principalmente na capital, em grandes operações, inclusive aquelas operações em parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. E agora está curtindo aí a aposentadoria merecidamente. Volto com você, Eric. Que o craque tenha muita sombra, ração e água fresca. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30, hora de Brasília. Boa noite e bom fim de semana.